Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Como a Léo falou, é motivo de alegria estarmos aqui. Aprove ao Senhor nos trazer aqui. E tenho certeza que se não fosse para aprender nada, nós estávamos na nossa casa, né? Na verdade, os louvores, a introdução da palavra, o Senhor já falou com aqueles que querem ouvir. Sempre eu peço ao Senhor que Ele abra o meu entendimento, ilumine o meu entendimento, porque as coisas do Espírito não se entendem com a carne, mas com o Espírito. Então, se nós não estivermos na mesma sintonia, nós não vamos entender a palavra e o recado de Deus nesta noite. O Senhor falou comigo através da palavra e eu quero apenas compartilhar aquilo que Ele falou. E a palavra está em Filipenses 3, do 13 ao 14. Filipenses 3, do 13 ao 14, diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar. Quero fazer uma breve introdução aqui nessa passagem que nos ensina tanto, né? E é uma passagem que Paulo escreve à igreja de Filipe. E nesse momento ele estava preso. E eu fiquei pensando assim, né? Eu, né, Jane, se coloque aí no lugar de Paulo, preso, eu estaria pensando num advogado para me tirar. Não é? Olha a diferença de pensamento. Mas Paulo aqui, ele já estava em uma grande caminhada e escreve essa carta para a igreja de Filipe, uma igreja que ele tinha um amor muito grande. E ele escreve algo para encorajar, para trazer alegria àquele pessoal. E eu falei, nossa, que bom, vamos lá. Trazer alegria para nós, trazer contentamento para nós nesta noite. Então, é uma carta que exorta muito os cristãos a mudar a posição no momento da adversidade, né? No momento da ansiedade. Porque quando vem a ansiedade, nós perdemos o rumo de tudo, nós esquecemos o que aprendemos e nós vamos para a geladeira. É assim que funciona, né? E aí, Paulo vem falar, ó, quando você estiver ansioso, e toda a carta aos Filipenses vai falar sobre isso, né? Mas aqui também ele fala um pouquinho da filosofia de vida dele, desde que ele foi encontrado por Jesus. E a Léo falou no início de Zaqueu, e todos nós que estamos aqui, creio, já tiveram encontro com o Senhor, já tiveram a primeira experiência, porque estão aqui. E aqueles que estão nos assistindo, quem sabe ainda vão ter. Só que Paulo, quando ele teve esse encontro, ele foi transformado, muito rapidamente. Nós nem sempre somos assim, como Paulo, né? Como seria bom, né? Que fosse tão rápido assim, mas não é. Então Paulo, nessa carta, ele fala um pouquinho como que ele vive a vida dele, desde que aconteceu a conversão dele. Como que ele consegue? E é isso que eu quero trazer para os nossos dias, para a nossa vida. A Léo falou de Zaqueu, ele teve que tomar uma atitude. E nós precisamos tomar algumas atitudes, caso contrário, não vai acontecer nada. Porque o Senhor já fez a parte dele. Quando foi morrer na cruz, sem te conhecer, para te nos dar todo o processo da redenção. Então, ele já fez a parte dele. Se tem alguém que tem que fazer alguma coisa, somos nós, né? E aí, se nós for olhar para a ficha de Paulo, para o histórico de Paulo, para o currículo de Paulo, Paulo, no nível dele, ele chegou no máximo, no cargo lá. Se ele fosse lá pelos hebreus, dado um título para ele, dentro do que ele aprendeu nas práticas religiosas, ele seria o hebreu dos hebreus. De tanto que Paulo era entendido na antiga vida dele.
E ele fala aqui que ele considerou tudo isso lixo, quando ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Aquilo não valia de nada. Então ele começa essa nova vida, se esvaziando de tudo que sabia, para começar e permitir que o Espírito Santo ensinasse ele. Ele estudou pouco tempo, ali na carta fala, mas ele teve o ensino direto do Espírito Santo de Deus, porque ele simplesmente jogou tudo para fora e começou, e é isso que nós vamos falar quando ele fala, deixei esquecimento, né, das coisas que para trás ficaram, e assim por diante. E nesse ponto que ele diz de lixo tudo que ele era, eu trago para mim, nós vivemos uma vida consciente do dia a dia. Se eu vivo uma vida consciente, eu consigo avaliar meu dia. Como que a Jane foi ontem? Como que foram as minhas atitudes ontem, nas situações que aconteceram, porque acontece todo dia. Nós somos desafiados todos os dias na nossa fé. Ou se você não é desafiado, fique preocupado. Nós somos desafiados a pessoas que chegam para nós e você fala, mas essa é uma atitude de um cristão? E se você não passa por isso, vai passar. É fatal isso na nossa vida. Então, quando nós temos a consciência que Paulo fala, do que ele assumiu, jogou tudo e começou a viver aquela vida dia a dia, eu consigo, então, ter um estilo de vida focado no plano que Deus tem para nós, como Deus teve o plano para Paulo. Ele tem para cada um de nós nas nossas realidades. Aí, às vezes você fala assim, eu estudando aqui, você se sente desse tamanho, perto de Paulo, de tudo que Paulo fez. Mas aí, a palavra de Deus diz que Deus tem um projeto para cada um, desde o nascimento. Cabe a nós descobrir. E o meu projeto vai ser tão grande quanto o de Paulo naquela época, naquela situação, para aquelas pessoas que eu estiver perto. Cabe a nós, então, entender isso. Lá no Salmo 90, 12, diz assim sobre a consciência, sobre o dia a dia. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando eu não vivo o meu dia, olhando e observando o que eu vivi, vocês acham que no dia seguinte eu vou viver melhor? Não, não vou, porque eu não tenho parâmetro para viver o dia de amanhã. Esquecer do passado, o passado só serve para lições, senão dá depressão, ponto, né? Alguém aqui quer ter uma depressão assim? Ninguém. Mas aqui, esse salmo ele é bem claro, cada dia eu adquiro mais sabedoria. Sabedoria de quê? Da minha própria situação, da minha própria vida, do que eu estou fazendo ou não, com relação ao plano que o Senhor tem. Tem duas verdades que nós precisamos ter claro na nossa vida, para nós um dia olhar como Paulo e falar, avanço para o alvo, né? A fim de pegar a minha medalha. Para nós poder falar isso, eu preciso ter consciência da soberania de Deus. Deu errado? Deus é soberano. Deu certo? Deus é soberano. E a segunda verdade, a responsabilidade de me arrepender todos os dias, de adquirir ou praticar a fé, porque sem fé não agrada a Deus. E o terceiro, as boas obras. Essas duas verdades, eu não consigo. Se nós for olhar na vida de Paulo, ele vivia essas duas verdades, muito forte. E nós podemos sim. Paulo tinha muito forte essas convicções, porque ele tinha gratidão. O que movia Paulo? Paulo era apaixonado pela obra. Se nós ler todas as cartas de Paulo, nossa, é muito bom. Ele era apaixonado, ele não tinha dor. Ele não sentia dor. Porque se ele sentisse dor, sabe assim, você começa a ler, não sentia dor. O rapaz passou por tantas coisas, foi açoitado, foi listas e listas. Por causa da paixão, por o que ele entendeu no dia da conversão dele. Tudo era pequeno, perto daquilo que ele avançava para alcançar, né? E nós precisamos lembrar, e hoje, eu às vezes estou conversando com as pessoas sobre casamento, porque a Léo e o Marcelo fazem um trabalho muito lindo com os casais, daí chega alguns casais lá com problema, eu pergunto assim, quantos cursos vocês fizeram? Né?
Eu comecei, né, eu e Benhur estamos 20 anos casados, mas 11 cursos de casamento. Talvez se não fizesse os cursos, a gente não sabe. Eu falo, quantos cursos vocês fizeram? Nenhum. Quem que ensinou vocês a ficar casados? Ninguém, porque o pai e a mãe, às vezes o negócio é feio. Vai seguir aquela escola? Como que faz? E para ser um bom cristão, vocês acham que tem que dar uma estudadinha? Pois é. E aí também, às vezes você vê a pessoa fazendo faculdade, segunda faculdade, terceira faculdade. Aí você pergunta, mas não é demais? Porque ninguém me pega em banco de escola, nem me pega no banco da teologia, me pega no estudo da quarta-feira, na sexta, mas na faculdade não me pega. Eu entendi muita coisa de estudos, até porque tem uma passagem que diz, né, muito estudo é enfado da carne. Estuda, e nunca é suficiente. Aí a pessoa fala assim, olha, para você passar nessa vaga, você tem que fazer uma pós-graduaçãozinha. Aí você vai e se inscreve na pós-graduaçãozinha para ganhar R$100 a mais. Meu Deus, vai vender maçã na esquina se ganhar mais. É simples. E as pessoas vão se iludindo com estudar tanto. Acho show estudar muito. Mas aí você vai para a vida espiritual da pessoa. Aí estuda para ser médico, estuda para ser empresário, estuda. E para ser cristão? Nem o curso de teologia faz. Porque o curso de teologia é básico, não é para ser pastor, não. É só para dominar um pouquinho as escrituras. E a pessoa nunca fez. Eu nem vou perguntar aqui, não se preocupe. Não vou perguntar. E aí, isso que é muito estranho. A pessoa achar que vai ser uma ótima cristã sem nunca ter estudado a palavra. Nunca ter olhado para as escrituras. Nunca estudou o manual de vida. E aí acha que vai ser um bom cristão de ficar perto de um bom cristão. Olha que legal, eu vou andar todo dia com o Marcelo e com a Léo agora. Vou até arrumar uma cama lá perto da cama na casa deles, quem sabe, né? Eu vou ler mais a Bíblia, será que consegue? Será que funciona? Não, não é bem assim. O mesmo esforço que nós dedicamos na nossa vida secular para dar certo no sucesso que você quer alcançar, muito mais. Porque o que mais importa é a carreira terrena ou a carreira eterna? Aí você vai pesar a balança. Você vai estudar mais o que pesa mais para você. E Paulo entendeu que a balança eterna era mais importante. Por isso a paixão que ele tinha por esse propósito. E lá só que muita gente fala assim, não, então eu vou começar a fazer curso, vou começar a estudar, vou ser um ótimo cristão. Aí, em Efésios 2, 8 e 9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e por isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça. É rendição, é arrependimento e é humilhação diante do Senhor. Não tem outro caminho. Não tem. Aí entra o estudo da palavra, andar com pessoas que pensem assim como eu. E eu quero trazer então algo prático para nós dessa passagem de Filipenses. Primeiro, faça do plano de Deus o seu plano. Olha, às vezes a gente vê as pessoas começando um negócio, né? A gente conversa com muita gente. Ai, como é que vai ser esse negócio? Aí vai lá, plano. Nós temos o plano aqui. Está pronto. Nós não precisamos fazer plano. Está pronto o plano de Deus. O plano que Deus tem com você e que você pode pegar e duplicar isso. Paulo, depois da conversão dele, o propósito dele foi o quê? Salvação de almas. Qual que é o nosso plano? Se você foi salvo, o que você tem que fazer? Igual a mulher samaritana. As pessoas costumam dizer, né, lá no meu trabalho, às vezes tem uns homens, daí tem poucas mulheres, eles falam, mas a mulherada fala demais. Eu falo, pouco. Eu falo por mim e pelo Benhur, porque ele não fala, então, está tudo kids. Mas, vocês sabiam que se não fossem as mulheres de Jesus, não seria conhecido? Pode pegar na Bíblia, se você duvida, vai lá, vai dar uma estudadinha. Todas as vezes Jesus fazia um milagre para uma mulher, ela saía, falava. Aí a outra falava. Pronto. Vai lá ver quantos homens falaram. Pouquíssimos. Os 10 leprosos, era tudo homem, né?
Só um voltou. Eles têm preguiça de falar, parece, daí nós falamos por eles. Não, estou brincando, nem todos. Mas sabe, às vezes você, é que nem o Fernando fala, que ele fala. Aí a gente só tem que modelar. Para que eu estou falando tanto? O que isso está levando também, né? Então não pode ser os extremos. Mas é importante a gente entender esse propósito. Com a minha conversão, mudei de caminho, e agora? O que eu vou fazer, né? O alvo de Paulo era Cristo, era a vida eterna, era o plano de salvação para o homem. E o seu alvo, qual é? Qual tem sido o seu alvo? Na teoria, a gente pode ter bem bonito lá. Mas e na prática? Qual é o teu alvo? É a salvação da tua casa? É a sua? É a de quem? Qual que é o seu alvo? Paulo acordava com isso muito claro. Por isso que nada detinha Paulo. E se nós olhar, nós só estamos aqui com o Evangelho por causa do trabalho de Paulo e dos outros apóstolos, claro. Então, nós precisamos ter claro, qual que é o meu alvo? Paulo dizia que o alvo dele era alcançar a perfeição. O que é a perfeição que eu entendi aqui? Deus chamou ele para algo. Ele atingir aquilo, para ele era a perfeição. Ele atingir, chegar no ponto que o Senhor pediu. E para alcançar, então, precisamos de disciplina na vida? Na busca pela perfeição? Disciplina diária. Nós precisamos experimentar alegrias, tristezas, para ter as experiências com Deus. Nós precisamos ter esperanças para prosseguir, mas vamos ter medos no decorrer aí. Mas para tudo isso, para que nós possamos seguir o plano de Deus, que Jesus veio, morreu e nos redimiu, para nós dar sequência a isso. Paulo, Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para ele e ele seguiu o plano. Nós não vimos Jesus assim que nem Paulo, mas a Bíblia diz que feliz aquele que não precisa ver, mas crê, pelo que os outros falaram, que está nas Escrituras. E muitas vezes nós chegamos no final do dia, em vez de nós olhar e falar, nossa, amanhã eu vou ser diferente, porque errei aqui, eu acertei aqui. Nós ficamos nos falando para Deus, por que acontece isso comigo? Por que eu tenho que repetir isso na minha vida? Por que parece que é só comigo que acontece? E aí, lá em Romanos 8, 28, fala assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Está tudo certo. Quando eu era criança, às vezes acontecia alguma coisa, a gente atrasava, a Rafaela falava, mãe, tudo tem o seu propósito. Que nós falava isso, lá atrasou, furou o pneu, não sei o quê, né? Em vez de reclamar, ela fala, mãe, calma, tudo tem o seu, ela que me acalmava, tudo tem o seu propósito. É isso, tudo acontece para que o plano dê certo. Vocês sabem que tem comida que se você congelar, ela melhora o sabor, né? Você sabe disso, né? Ou melhora, ou ela não fica com tanto carboidrato, você pode comer, tipo arroz, quem gosta de arroz? Congela o arroz, quando você vai comer metade do carbo, né? Então, isso acontece por conta do processo do congelamento, né? Não como arroz, está tudo bem, mas quem gosta, né? E nós, às vezes o nosso caráter precisa também passar por isso, né? Para ele mudar. Então nós precisamos passar por processos que não é muito bom, mas para que o nosso caráter seja melhorado, para que eu alcance o quê? A perfeição, como Paulo diz, que a perfeição é chegar, atingir o plano que Deus tem. E eu costumo dizer que o sofrimento na nossa vida é o holofote que Deus usa, para dizer, olha para mim aqui, ó, está sofrendo? Olha para mim. Então é só nós entender o porquê das coisas que acontecem. Concentrar todos os nossos esforços nesse plano. Vocês acham que Paulo concentrou? Paulo, ele tinha uma atividade, mas eu falo que Paulo trabalhava para custear a obra. Ele não ia na igreja, segunda, terça e quarta trabalhava, daí, não.
Ele trabalhava para custear a obra, né? E nós? Daí fala lá no texto que nós lemos, mas uma coisa faço. Então ele fazia. Ele acordava com esse foco e todos os esforços dele não era no trabalho dele. Era no plano que Deus tinha dado para ele. Não era. Precisamos trabalhar? Claro, está tudo certo. Mas não é nosso esforço maior. Quando nós entendemos o plano de Deus. Todas as nossas coisas são legítimas, nossas ocupações, isso faz parte. E vocês acham que é fácil prosseguir na vida cristã? Quantos vocês conhecem que desistiram? Uma renca, né, que nem fala. Pois é, porque não é fácil mesmo, irmãos, mas é muito compensatório. Quando nós entendemos isso, a dor de hoje não dói. Como Paulo, não dói. Quando nós temos um alvo, quando nós temos, como Paulo tinha, né? E lá em Filipenses 2,14, eu vou ler um pedacinho da carta, que eu achei bem interessante e traz para a nossa vida de hoje com relação a uma coisa eu faço. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ele estava preso, irmãos. Ele não estava atrás do advogado. Ele estava tentando animar os irmãos que estavam com alguns probleminhas. Você acha que tem problema nas igrejas hoje? Também tinha naquela época. E está tudo bem. É assim que nós somos aperfeiçoados. Se nós só andássemos com pessoas perfeitas, o que seria de nós? Está tudo bem. O que nós temos que ver é a reação que eu tenho quando essas coisas acontecem. E Paulo preocupado. Outro tópico que eu quero falar: dedique-se com um sábio esquecimento. Vocês lembram que eu falei que Paulo atingiu o mais alto nível lá? Pensa aí. Estudado, sabia tudo sobre os negócios de religião da época, as tradições deles. Aí Paulo me passa por uma série de dificuldades. E se ele começa a lembrar que nem o povo do Egito? Ah, mas lá no Egito tinha pepino. Lembro do pepino que eu gosto, né? Entende? E se Paulo começasse a lembrar, e o cargo que eu tinha, e, né, todo aquele que eles eram tratados, porque ele era o cara, né? E se ele começasse a olhar para isso, será que ele não dava uma desistidinha? Por isso que ele fala do esquecimento. Por isso que ele fala que tem coisa que é melhor não esquecer. Nós vivemos dias de glórias lá no passado, esquece. Você viveu muita tristeza, esquece. É isso que ele está dizendo para nós. Sabe por quê? Muitas glórias no passado, às vezes hoje eu não estou tendo, me traz tristeza. Lembra que o passado é só para ensinar algumas coisas. É isso que ele está falando. Tem gente que você vai conversar, principalmente pessoa de mais de idade. Desculpa aí. Eles começam, então, mas eu era isso, eu era aquilo, era aquele outro. Aí eu vou visitar algumas pessoas, elas me levam nos lugares, me mostram tudo. Olha o meu troféu, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro. Daí você fala, e hoje? Nada. Então isso traz tristeza. Porque eu era assim, porque eu era assado, porque eu ganhava isso, ganhava aquilo, enfim. Não importa o que seja. Mesmo as alegrias, mesmo as tristezas, deixa lá. A Bíblia diz que quando nós encontramos o Senhor, Ele não joga no mar do esquecimento dos pecados? Joga tudo. Joga tudo. Porque o que estava lá não pertence mais. Isso é o dia de ontem, tá, gente? É o dia de ontem. Fiz uma coisa muito boa ontem, acabou. Faça outra hoje. Esqueceu, esquece, né? Isso nos ajuda a viver o alvo que é seguir o plano que o Senhor tem para nós.
dedique esse plano com pressa. Esse plano de Deus tem pressa. Se você olhar para a sua vida, desde que você conheceu Jesus, nós que conhecemos Jesus já não nascemos num lar cristão. Quem nasceu num lar cristão, eu costumo dizer que é mais difícil, porque nós viemos de um lugar muito ruim. Aí a gente chegou num lugar bom, né? A gente não quer mais sair, né? Mas a pessoa que ela vem num lar cristão, ela já vem numa vida boa, né? Falando assim, com relação a Jesus. E aí fica mais difícil, mas nós, quando nós estava lá, e hoje eu estou aqui, meu Deus, como é bom. Muda tudo. Mas e aí? O que eu estou fazendo com essa alegria? O que eu estou fazendo com essa mudança? Eu tenho que falar para o outro? Eu tenho que falar para o outro? Eu não posso ficar quieto. Eu tenho que ter pressa em levar esse plano adiante. Esse plano da salvação. É isso que Paulo tinha. Ele abriu uma igreja, ele olhou para a tua igreja, ele não parava. Acontecia uma coisa, ele já, está tudo certo, vou para outra. Não, me picou a cobra, não, está tudo bem, vamos para cá. Não, mas, às vezes, né, como o Marcelo citou ontem, ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo falou, não, é para cá. Não, espera aí, você tem que ir para cá. E tão apressado que ele era, né? Para cumprir. E nós? Qual a pressa que nós temos? Daquele vizinho nosso conhecer Jesus, daquele rapazinho do nosso serviço, daquela pessoa lá? Qual a pressa que eu tenho? Ou eu, estou bem, conheci Jesus, está tudo certo. E daí, ali diz, avançando para as coisas que estão diante de mim. Diante, esquece. Ontem, já falei, né? Quem já participou de corrida? Aqui, alguém participou de corrida? Já correu? 5 quilômetros, alguma coisinha? Então vamos começar, né? É bom. Eu já participei, posso falar, né? Só uma vez, mas é bom. Só uma vez, não vou repetir. Você está ali correndo, você não vai olhar. Você não tem como você ficar, opa, deixa eu ver quem está aqui. Não tem como. É isso que o Paulo está querendo dizer. Você está, você não está nem aí. Deixa a poeira só. E é assim, essa velocidade que Paulo está falando. Na ansiedade de alcançar a chegada e receber o prêmio. Ele tinha claro isso. Se nós não tiver claro que eu estou numa caminhada, que tem um plano, que eu tenho que melhorar como cristão, e que eu vou receber um prêmio, eu não faço nada. Porque o ser humano precisa ser motivado por alguma coisa. E você precisa buscar. O que te motiva? Nós estamos aqui estudando sobre o plano que Deus passou para Paulo e para nós. Pensa se você fosse fazer para agradar a Deus aquilo que você faz para agradar a sua esposa. Como que seria? Porque a Bíblia diz, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos agradar a Deus. Como que você agradaria a Deus? Você agrada a sua esposa, você vai fazer a mesma coisa para Deus. Você agrada seu amigo, você vai fazer a mesma coisa para Deus. Você agrada seu filho, você vai fazer a mesma coisa para Deus. Vamos dizer que você dê o mesmo tempo para Deus que eu dou para o meu trabalho, que eu dou para a minha atividade física, que eu dou. Como que seria? Vamos pesar. E às vezes as pessoas pensam assim, mas Paulo tinha um chamado. Perfeito, Paulo é o Paulo, não dá nem para nós comparar. Fica anos-luz aqui. Mas Deus nos chama a ser administradores da nossa casa, a ser o dono da nossa empresa, pequena, grande, não importa. E como que eu faço isso? Com a mesma paixão que Paulo fazia? Ele era abrir igrejas, né? Abriu muitas igrejas. Eu, administrar minha casa, falar do amor de Jesus, cada um de nós, na proporção que nós aguentamos. Mas como que eu estou fazendo isso? Eu deixei aqui uma listinha de pessoas que seguiram o plano, para que nós estivéssemos aqui, para que Jesus viesse. Noé, quem lembra de Noé? Foi chamado de louco, por um bando de gente. Maria, primeira inseminação espiritual, não foi artificial, né? Falei, os irmãos no estudo lá, o Luciano, falei, é a única também, né?
A primeira inseminação. Na época dela, uma mulher para ser grávida, apedrejada, matava, enfim, né? E aí? Ela aceitou. Uma simples, lá do bairro dela, lá de Nazaré. E daí? João Batista, primo de Jesus, 28, 29 anos começou. 28, 29 anos. Quem tem 28, 29? Imagina, estou no auge, vou esperar os 60 para fazer a obra de Deus. Né? Assim que a gente vê, não, agora? Vou curtir aí, né? Minha juventude. João Batista nem roupa tinha. E por que não falar de Moisés? Largou o palácio. Será que nós largaria aquele palácio para ir para o deserto? E depois largou o marido, a esposa ainda com os filhos, para seguir aquele povo murmurador lá. E por que não falar do pastor Odair e da pastora Leni? Esse templo está aqui porque eles renunciaram muita coisa. Eles não fizeram a vontade deles o tempo todo. Eu tenho certeza das poucas histórias que eu sei. Então são pessoas comuns. E quantas outras pessoas que a gente poderia citar aqui? O que eu e você estamos fazendo na nossa geração para que o plano de salvação se estenda a outras gerações? O que nós estamos fazendo? O plano está aqui. Paulo cumpriu. Essas pessoas cumpriram. E eu e você agora? Dedique-se a esse plano legitimamente. Esses tempinhos, o Luciano levou uma palavra sobre fé legítima. Aí Paulo diz lá em Timóteo 2,5: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O que é você agir de acordo o plano legitimamente, de acordo com as regras da palavra de Deus? A palavra de Deus é a nossa regra. Ter convicção do que faz e por que faz. Um manual do exército para o soldado cristão é a palavra. O livro regra é a Bíblia. Não tem como fugir disso. Fazer tudo o que foi mandado ali. Estar no corpo de Cristo, que é a igreja. Oração, jejum, abster-se das coisas do mundo. Amizade do mundo é inimizade contra Deus. Fazer o bem a todos os homens, especialmente aos da família da fé. Sujeitar-se aos poderes estabelecidos. Pregar o evangelho a todos os homens. Um pouquinho do livro de regras. Devemos fazer essas coisas por amor. Não porque tem que fazer. Não porque o Marcelo falou esses dias aqui. Por ritual, porque alguém vai falar, porque alguém vai ver. Aí já perdeu o tempo. Eu tenho que fazer porque eu entendi como Paulo o que eu tenho que fazer. E aí eu quero contar uma historinha para finalizar sobre agradar a Deus, que eu escutei essa semana e achei incrível. Quem aqui gosta de bolo? Hoje vai ter bolo, né? Então, a Jane falou assim: vou agradar a Deus, vou levar um bolo para Deus, né? Eu gosto de bolo de limão, com uma coberturazinha de leite condensado, ou da Angelina lá, de iogurte, mas eu não sei fazer, então eu vou ficar com o meu, porque eu tenho que fazer e levar para Deus. Você que tem que fazer, faz o teu bolo aí. Você vai fazer o bolo com a coberturinha, raspinhas de limão, imagina o bolo. E chego para Deus: Deus, trouxe um bolo para você. Deus fala assim: pode colocar aí na mesa, coloca aí. Fico meio assim, não foi experimentar, né? Mas larguei o bolo. Fui para casa. Na outra semana, falei: no outro domingo, né? Vou lá na casa do Senhor e vou levar outro bolo. Falei: vou fazer o mesmo bolo. Né? Acho que Deus gostou, é o que eu gosto, vou levar. Fiz o bolo, raspinha de limão, coberturinha de leite condensado, fofinho e tal, aquele lá, sabe? Trouxe para Deus: Deus, trouxe um bolo para o Senhor. Pode largar aí. Mas Deus, o Senhor provou aquele outro que eu trouxe?
Sabe o que é? Eu não gosto de bolo de limão. O meu bolo é de chocolate. E aí? 2 bolos de limão? Que minha cara, como é que ficou, né? Às vezes, nós estamos fazendo as coisas para Deus do nosso jeito. Do jeito que eu gosto. E não é assim. É do jeito que Deus gosta. E aonde que eu vejo o jeito que Deus gosta? Na palavra de Deus. E eu quero finalizar essa mensagem com a Filipenses 3, que é a sequência da onde a gente leu. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, da forma como que Paulo colocou. Dedicar o plano, ter pressa com o plano, saber que nós precisamos falar do amor de Jesus, saber que nós precisamos ser bons cristãos, como somos bons empresários, como somos bom pai, boa mãe, no mesmo nível, preciso estudar, preciso me dedicar. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso Deus lhe esclarecerá. Então peça para Deus nessa noite, se você não entendeu alguma coisa que eu falei, se algo ficou meio... Ele vai esclarecer para você, porque o plano dele é com você, como é comigo. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam unidos. O meu exemplo e observem. Sigam o meu exemplo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. E observe os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Como que eu vou chegar no padrão que Deus quer se eu não ando com pessoas desse padrão? Não vai acontecer. Eu tenho que andar com pessoas que já alcançaram esse padrão. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E o teu orgulho, e tem orgulho do que é vergonhoso. Algo semelhante ao que nós temos vivido? As pessoas têm orgulho de fazer as coisas erradas, de viver de maneira errada, de fazer o mal. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo, Jesus já tinha vindo, Jesus ressuscitou, teve um encontro com Jesus, então Paulo estava falando desse Jesus que nós estamos esperando, eu e você. Essa é a final da carta aos Filipenses, e hoje para nós aqui. Convido vocês a se colocar de pé. Eu creio que é uma palavra muito profunda, é pouco tempo, mas o que eu queria passar, eu consegui. E quero orar que o Espírito Santo de Deus continue ministrando aí no seu coração aquilo que você, para que nós possamos ser um grupo que vai levar esse plano da salvação para mais uma pessoa. Que nós vamos conseguir atingir mais uma pessoa nessa semana. Que venha conhecer o amor de Jesus, aquele que você conheceu. A paz que você tem hoje, tem muita gente que não tem. É essa paz que nós temos que levar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por este momento. Pai, eu creio no teu milagre, Senhor, da tua palavra. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor tem grandes projetos e planos para as nossas vidas. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Tira os tampões dos nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos olhos, assim como fez com Paulo. E ele entendeu, Senhor, cada um na sua realidade, Pai. Traga, Senhor, para nós o entendimento, a verdadeira paixão por esse propósito da salvação de almas, meu Deus. Senhor, que nós possamos viver ardentemente esse chamado, meu Pai. E que todas as coisas sejam seculares, meu Deus. Espírito Santo de Deus que nos ajuda, continua ministrando aos nossos corações as áreas que precisamos melhorar, que precisamos buscar
entendimento, aprendizado nessa caminhada que é conhecer a Cristo. Eu te agradeço, eu te louvo pela tua palavra. Eu te agradeço por cada irmão que esteve aqui esta noite, Senhor. E eu creio no milagre que o Senhor tem para cada um de nós. Ensina-nos a viver a cada dia como se fosse o nosso último dia. Que não venhamos a perder as oportunidades e, como Paulo dizia, que nós possamos esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para a frente em busca do alvo que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cada dia, nós temos usado as tuas misericórdias. Muito obrigada pela tua compaixão, muito obrigada pelo teu sacrifício. Nós glorificamos o teu nome todos os dias, em nome de Jesus. Amém.